Olá galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Se você chegou nesse vídeo é porque você quer saber um pouquinho mais sobre os sinais e sintomas de depressão. Já se inscreve aqui no canal, curte e compartilha para mais pessoas receberem esse conteúdo, para ajudar mais pessoas e para você continuar recebendo conteúdos como esse, tá bom? Vamos lá! A depressão, ela é um transtorno do humor, né? Então, os primeiros sinais que aparecem é em relação ao humor daquela pessoa. Então, aquela pessoa, ela tem um humor bem deprimido, sabe? Ela tá sempre muito triste, ela tá sempre se sentindo vazia, um sentimento de desesperança. É um vazio com que nada consegue completar esse vazio. Por mais que ela faça coisas no dia a dia dela, no final ela para e pensa, tá, mas qual que é o significado disso? Isso não faz sentido mais para mim, eu não tenho mais interesse nisso, sabe? É como se ela perdesse, as coisas perdessem realmente o sentido para ela. Ela começa a enxergar a vida como, nossa, minha vida se resume a isso, sabe? Então não faz sentido mais para mim. Então ela tem esse vazio, essa tristeza profunda de se sentir ali incapaz, né, de conseguir lidar com esse sentimento, tá? Perda de interesse ou prazer nas coisas que fazia. Bom, se a pessoa se sente triste e ela tem um vazio muito grande, como eu falei anteriormente, não adianta você fazer nada porque aquilo ali não completa ela. Então, tudo que tinha sentido para ela, todas as coisas que ela fazia e que ela adorava, você vai perceber que, opa, ela não tá mais se interessando por isso. Por exemplo, se a pessoa amava futebol e aí você tenta falar, ela não tem mais interesse em saber, o que que tá acontecendo? Então, isso aí já são alguns sinais que você começa a perceber que essa pessoa pode sim estar no estado depressivo, tá? É nítido. Então, como é que era o dia dessa pessoa? O que que ela se interessava? Por quais assuntos? Ou quais atividades ela gostava de fazer que agora ela parou? Então, você começa a perceber isso para identificar esses sinais de depressão. Um outro ponto é o senso de inutilidade ou culpa. Porque a pessoa, quando ela tá nesse estágio, ela não é produtiva, gente. Ela não é uma pessoa ativa. Então, ela se sente uma pessoa o quê? Inútil. Ela vê pessoas ao redor dela fazendo as coisas, conquistando suas coisas, correndo atrás, e ela simplesmente não consegue. Ah, é só ela querer uma força de vontade? Não é isso. Depressão é uma doença. Ela precisa ser combatida com o tratamento necessário, psiquiátrico e terapia, tá? Então, ela se sente inútil, porque ela simplesmente ela pode tentar tirar a força de onde for, ela não consegue agir. É como se ela tivesse realmente uma coisa travando ela. E culpa porque, obviamente, ela se sente um peso para as pessoas que estão ali ao redor dela, cuidando dela, tanto dando apoio financeiro como emocional, e ela não pode fazer nada, né? Então, muitas das vezes, as pessoas que sofrem com uma depressão maior, por exemplo, elas não conseguem mais trabalhar. Então, elas são afastadas, ficam em casa, e aí quem vai ter o sustento são as outras pessoas da família, né? Ou então, quando é questões emocionais, aquela pessoa ela demanda muito de outras pessoas, porque ela chora por muito tempo, a outra pessoa está tentando ali animar ela, e aí ela vê o esforço da outra pessoa, e ela, eu não mereço isso, eu não sou merecedora do seu amor, eu não sou merecedora das suas preocupações, entende? Então ela se sente culpada porque ela começa a ser é, o motivo daquelas pessoas estarem preocupadas, daquelas pessoas estarem tristes, entende? Então ela se sente muito culpada por isso. Dificuldade de concentração também acontece. Por quê? A pessoa ela não tem mais aquela questão de focar nas coisas, sabe? Então ela podia ser uma pessoa super ativa, por exemplo, e ter foco, mas com a depressão ela já não é o que eu expliquei pra vocês, não faz sentido. Então, se uma coisa não faz sentido pra você, o que geralmente você faz? Você ignora, né? Você não presta tanta atenção naquilo. Então, é muito difícil para essas pessoas concentrarem em alguma coisa. Então, por exemplo, você bota ela pra assistir uma TV e aí tem uma cena. Dessa cena gera um gatilho, ela viaja, entende? Ela fica ali e ela pensa em um monte de coisa, coisas tristes, né? Obviamente, mas pensamentos bem negativos. E quando vê, já tá acabando a série e você, ui, gostou? Ah, quê? Acabou? Então, assim, porque ela não consegue se concentrar, ela fica realmente ali nos pensamentos dela, sabe? Isso é muito difícil para ela. E ela tem muita dificuldade de tomar decisões, né? Então, é uma coisa muito difícil para ela, porque ela não consegue mais se basear no que é
certo, no que é errado. Geralmente ela tem um sentimento de estar perdida, sabe? Então, poxa, tá, eu vou me decidir por isso, mas não sei se mais certo. Eu não sei de mais nada. A vida não faz mais sentido. Sabe? É nesse nível que acontece. E por último, o sinal, né? Que a gente ainda vai falar um pouquinho dos sintomas, né? O último sinal que eu vejo que é muito forte na depressão é os pensamentos suicidas. Isso é fato, né? Porque, como eu falei aqui para vocês, a partir do momento que você não tem mais esperança, expectativa de vida, você não tem mais um motivo pelo qual você acordar todos os dias, essas pessoas elas têm a tendência a simplesmente não querer mais estar aqui, a começar a acreditar que do outro lado elas vão encontrar algo melhor. É uma dor muito grande para quem tem depressão, que elas se sentem tão incompetentes, tão tristes, tão mal, que elas realmente falam, cara, isso aqui não faz mais sentido para mim. E aí elas simplesmente desejam não estar mais aqui entre a gente, né? Seja por causa da culpa, seja por causa da inutilidade que eu falei aqui para vocês, né? Então é um ponto muito crítico que acontece e que às vezes isso é importante. Às vezes o depressivo expressa isso e às vezes ele não expressa. Mas ele começa a achar interessante fazer algumas perguntas. Mas o que você acha depois daqui, da morte? O que você... Umas perguntas mais pesadas, assim, sabe? Em relação à morte e tudo mais. Ele pode ser que ele comece a dar sinais por aí. Alguns realmente expressam. Ah, eu não queria mais estar aqui. Eu não queria mais... não vejo sentido mais nessa vida. Aí você já começa a ver que a pessoa já perdeu a perspectiva ali, né? De viver, por exemplo. Muitas pessoas também falam, porque assim, para quem é cristão, acredita numa volta de Jesus, né, e tudo mais. Muita gente fala assim, eu quero que Jesus venha logo, entende? Antecipar as coisas, eu não quero viver, eu não quero estar aqui. Para quem é cristão, porque, gente, no meio cristão tem muita depressão, tá? Então, por isso que é uma coisa que a gente bate a tecla muito aqui, pessoas que não procuram ajuda psicológica por acreditar que a depressão é falta de Deus. Ah, mas eu tenho Deus. Tá, mas você está depressiva, é uma coisa diferente. É uma doença, né? Então, mas tem muito no meio cristão. Então, eles meio que já pensam, eu não quero mais viver aqui, quero que Jesus volte logo, quero que alguma coisa aconteça. Elas começam a se colocar em risco, né? Seja atravessando uma rua, seja fazendo alguma coisa, para que, tipo assim, possa parecer natural, entende? Então, isso tudo são sinais. Você perceber isso nas pessoas, esse tipo de fala já está num ponto crítico, né? E, obviamente, essa pessoa aí vai precisar de um acompanhamento. Gente, depressão tem cura, tá? Tem cura, tem como sair desse cenário, sim, entende? Então, é uma coisa que você pode sair do estágio atual e melhorar 100%, mas precisa de tratamento. É uma luta que não é fácil, uma luta que para muitas pessoas com medicação e terapia inicialmente já dá ali uma controlada e outras pessoas precisam de mais tempo, porque tudo é o histórico de cada um, né? Então, umas pessoas sofreram alguns tipos de trauma, entraram em depressão, tem tudo também depende da origem dessa depressão. Mas no final das contas ela tem cura. Falando agora sobre os sintomas que as pessoas dão, aí já é uma coisa muito mais perceptível, né? Os outros são formas como sinais que as pessoas podem dar de pensamentos, comportamentos, né? Agora são sintomas, o que o depressivo está sentindo e que você pode perceber também, ou ele se expressando no dia a dia. Bom, o primeiro ponto é a fadiga. O depressivo, ele tem muito cansaço. Muito cansaço. É um cansaço que não tem nome, ele não sabe de onde sai, entendeu? E por mais que ele durma, por mais que ele descanse, por mais que você fale assim, deita aí, descansa, ele acorda cansado, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que acontece muito, é justamente o distúrbio desse sono. Então, ele tá sempre cansado e não consegue dormir, ou ele tá sempre cansado e dorme demais. Então, ou ele tem uma insônia, que é o fato dele não conseguir dormir, né, revirar aí as noites na cama tentando dormir, ou ele tem uma hipersonia, né, que é justamente o fato dele ficar ali dormindo. Você fala assim, meu Deus, mas quanto que essa pessoa dorme? Ela dorme o dia todo, praticamente o dia todo.
dorme à noite, dorme de tarde, dorme, não tem essa dificuldade, mas ela também não tem o quê? A atividade, sabe? Ela não se movimenta o corpo, ela não faz nada, ela simplesmente é um cansaço. E se ela acorda nessa hipersonia, ela tá cansada, tá? Porque para ela é essa mesma sensação. Então, esses são dois pontos que acontecem, sim, bastante em relação aos sintomas, né, principais de depressão. A gente também tem a questão do problema digestivo, que é ou aumento de apetite, né? A pessoa, ela come, coloca ali na comida as emoções dela, ela come demais. Ou o contrário, a pessoa perde completamente a fome. E se você não lembrar que ela tem que comer, ela não vai comer, tá? Então a gente tem esse ponto também. Tem um outro que as pessoas quase não falam, que é a disfunção sexual. Isso acontece muito, né? Como eu falei para vocês, não tem a questão de perder o interesse naquilo que gosta. Geralmente o depressivo ele não tá nem aí para sexo, nem aí. Porque quando ele tenta fazer, a mente dele tá em outro lugar, ele não se sente perdido, e aí o homem, por exemplo, tem algum tipo de disfunção, né, erétil, e a mulher, ela não consegue atingir, por exemplo, o orgasmo, porque ela tá num estágio que, assim, tá, tanto faz isso aqui que eu tô fazendo, entendeu? Tô fazendo pra te agradar, mas pra mim não é legal. Então, isso acontece muito, só que poucas pessoas falam isso, mas assim, em relação a sintomas, como é físico também, isso acontece bastante. Então, você vê que a pessoa, né, que perdeu ali, fala, nossa, eu tô tendo uma dificuldade, não tô tendo mais prazer nas coisas, até em sexo, quando eu faço, eu não consigo atingir, né, o prazer, né, e tudo mais, e aí você realmente sabe que isso também pode ser um sintoma também de depressão. Uma outra coisa que acontece, que eu quase não vejo as pessoas falar sobre depressão, são as dores, né? Dores bem crônicas, assim, dores de cabeça o tempo todo, dores de coluna, dores nas pernas. É uma dor que alguma parte do seu corpo e se repete. Aí você já fez exame, você já foi no médico, já conversou, e ele fala, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Pode ser, pode ser devido ao seu estágio atual de depressão também, tá? E um fato curioso para a gente finalizar, eu queria que vocês entendessem, justamente o principal sinal, assim, a maioria das pessoas que sofrem de depressão, elas já vieram de algum estágio de ansiedade. Incrível, né? É. Porque muitas das vezes a gente trata a ansiedade como se ela fosse nada, como se ela fosse algo que fosse passar. E é uma coisa que eu sempre falo, a ansiedade, o transtorno de ansiedade pode se tornar uma depressão. Então, quando chega na clínica, a maioria dos casos tiveram um episódio de crise de ansiedade ou de ansiedade anteriormente, tá? E quando eles saem da depressão, quando tem esse estágio, né, de tratamento, de recuperação, né, e a pessoa sai da depressão, ele volta a apresentar o que é? Sintomas ansiosos. Ele volta a fazer aquela ativação, aquela coisa de, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Porque assim, quando a pessoa tá na depressão, ela fica muito triste pensando sobre o quê? Passado, né? E aí na ansiedade, preocupação, futuro, né? O que eu vou fazer? Então, quando ela sai desse estágio, ela quer meio recuperar o tempo perdido e ela volta com uma ansiedade. Então, muitas das vezes você pensa assim, sair da depressão, acabou o tratamento, né? Mas não, vai vir agora uma ansiedade pelo tempo que você não foi produtivo, pelo tempo que você deixou de fazer as coisas. Então, vai vir uma ansiedade muito forte, que pode se tornar novamente uma crise. E se você não cuidar, vai virar gatilho para você sofrer depressão novamente, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido muito útil para vocês observarem as pessoas que estão à volta, né, com esses sinais e sintomas, e para você também que está se sentindo assim e ainda está naquela relutância de procurar ajuda, procure. Tem solução, tem cura e você pode sim sair desse estágio, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até a próxima.